Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com as tamancadas que vocês só encontram por aqui, para levar vocês para frente, para dar aquele chacoalhão que talvez você esteja precisando para tomar decisões, para mudar alguns rumos, para acordar para a vida. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram, no meu TikTok, @AndreaChociai, vocês podem aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Este episódio não somente se encontra nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, como também você pode nos assistir lá no canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje é dia 17 de junho, uma segunda-feira, um dia daqueles assim que a gente quer fazer coisa nova, quer fazer coisa renovada, contando... Nas últimas semanas eu dei bastante safanão em vocês, falando sobre como estávamos no meio do ano, o que vocês fizeram até agora, que a gente tem muito tempo ainda, muito tempo, digamos assim, um tempo razoável para ainda fazer muita coisa no ano de 2024, para vocês aí que estão pensando em adiar planos para 2025. Mas hoje eu quero falar um pouquinho, assim, com vocês, de um tema que para mim representa, como nenhum outro, o chegar da vida adulta, o despertar da vida adulta. Terapia. Pode ser que você que esteja me ouvindo já faça. Pode ser que você esteja desejando fazer. Pode ser que um dia você até fez e desistiu. O fato é que é um tema que você já ouviu falar, certo? Mas no episódio de hoje eu queria falar, eu acho que dar a devida importância ao tema. Vocês sabem que a gata aqui é terapeutizada, tenho profissionais que me acompanham e ao longo dos anos, eu acho que mais com a vida adulta, eu fui entendendo a real importância e isso eu não tô falando só da terapia, mas ter diversos profissionais que nos orientem. E para esse episódio, totalmente focado aqui em terapia, da importância da terapia, vamos falar um pouquinho mais. Eu tive que convidar a minha parceira já de meses, que tá comigo, que quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha aqui também já conhece, a dona Raiuel. A Raiuel chegou no Brasil para solucionar um problema que eu também tive quando eu decidi que eu queria dar uma chance para terapia. Quando eu aceitei que, olha, talvez eu preciso de terapia, porque sim, meus amores, não foi algo natural. Eu tive que aceitar, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente nesse episódio. Mas ela vem para sanar essa dor de encontrar um profissional para você fazer terapia, mas que não dependa somente da indicação de amigo, sei lá, ou porque você viu em algum lugar e não tem tanta segurança. Porque pra mim eram coisas que quando eu fui buscar terapia eram muito importantes. Tipo assim, não sei se isso vai ser relevante pra você, mas pra mim tinha muita importância. Principalmente, eu acho que o fato de não ser indicação de alguém que eu conhecia. Porque convenhamos que assim, você se dá conta que precisa da terapia, que precisa de alguém que vai servir quase como uma bússola, porque você acha que tá meio perdido no caminho, que acha que tem uns acontecimentos aí que te deixaram meio fora. Você se dá conta já não é uma coisa muito fácil. Porque a gente se põe em alta conta. A gente acha que não precisa, que a gente dá conta sozinho. Ai, que cabeça, a gente se vira, a gente lida bem. Porque hoje, a nossa geração, ela tem uma consciência maior da importância da saúde mental, tanto quanto de uma saúde física. Aí se a gente juntar o período de pandemia, que foi um período onde se falou muito de saúde mental. Então, hoje, existe essa importância e existe uma luz sobre esse tema. As pessoas falam sobre isso. Hoje se fala disso. Mas na minha época, bebê, quando eu falo de Andréa adolescente, estou falando ali dos anos 2000, 2001, 2002. Quando eu tô falando dessa fase, terapia, psicólogo, psiquiatra, tarja preta, era coisa de maluco, de doido varrido, de camisa de força. Alguém falar que assim, nossa, eu tomo um tarja preta, nossa, essa pessoa é meio doida, essa pessoa tá meio passada. Então não somente se falava muito pouco, mas tinha muito tabu sobre isso.
Não que não tenha hoje ainda, mas eu acredito que é um pouco mais fácil de falar. Porque naquela época era meio que assim, ó. Você tá tendo um problema, você tá sentindo que, não sei, alguma coisa na tua cabeça, você tá ansioso, alguma coisa não tá funcionando muito bem. O tratamento era basicamente assim, ó, engole seus traumas, foca no hoje e trabalha, porque o trabalho dignifica, e aí você não tem tempo pra chororô, você não tem tempo pra milindre. Então era meio assim, senta, sabe, o macaco, senta em cima do rabo, finge que nada aconteceu e segue tua vida. Que terapia, psiquiatra, é tudo coisa de doido. Tudo coisa de doido varrido. Acredite, era assim. E aí você veja bem. Vou dar aqui o meu contexto. Eu sou uma criança, nasci num lar com o pai e com a mãe. Quando eu tô com 5 anos, os meus pais se separam. 5 anos não é uma idade que você tem plena consciência de relacionamentos, do que é, do que não é, mas assim, você já tem alguma ideia que não tá funcionando o negócio muito legal. E digamos que não foi uma separação super amigável, nossa, super ok dos dois lados. Um lado não queria e o outro lado queria e, enfim. Então é aquela coisa que não é muito amigável. E a criança fica ali no meio disso tudo, por mais que os pais tenham um cuidado, por mais, né, sempre a gente acaba fazendo algumas interpretações. Não tinha plena consciência, mas já fazia algumas interpretações. Então eu passo por esse momento ali que já não é muito legal, então porque assim, com a separação, automaticamente veio uma mudança de casa, então a gente passa a morar numa outra casa, numa outra realidade financeira. Eu já percebo que nas férias eu tenho que ir para outro estado e aí conviver com outra família, porque nisso meu pai já tinha constituído uma outra família. Então assim, eu vou criando as minhas visões de mundo, passando por todas essas mudanças, durante uma fase que é uma fase onde a gente está já começando a construir um pouco da nossa consciência. Passo dessa fase e vou para a adolescência. E eu já disse para vocês em outros episódios o quanto a minha adolescência, para mim, ela foi um pouco desafiadora. Ela teve alguns momentos que foram meio complicados, porque meio que juntou essa criação feita quase que só pela minha mãe, a minha irmã mais nova, eu meio que cuidando dela, e aí o grande abismo financeiro social que existia entre eu e os meus colegas, porque eu tinha ganhado uma bolsa para estudar num colégio particular. Vem um pouco dessa revolta de não poder, de querer e não ter condições, e toda ebulição hormonal comum que tem ali nessa fase da nossa adolescência. Os primeiros romances, os primeiros namoradinhos. Aí eu te pergunto, vocês acham mesmo que uma jovem que tem esse histórico, tem ali o histórico familiar, não tô falando que, nossa, ó Deus, toda separação, todo divórcio, ele é um trauma. Não, mas ele é um acontecimento, ele é um marco ali. Da mesma forma como pais que talvez pode viver sobre o meu step, mas brigam muito, tem um que bebe, tem outro. São pedaços que vão construindo a gente ao longo do tempo e que a gente não tem controle. Eu não tinha controle sobre o relacionamento dos meus pais, não tinha como fazer eles ficarem juntos, assim. Então foram coisas que foram acontecendo e você vai recebendo e você vai passando por elas. E aí eu pergunto pra vocês acham mesmo que uma jovem que vem desse contexto, com alguns acontecimentos que são marcantes, junta toda a ebulição de hormônios que a gente já tá passando ali na adolescência, primeira menstruação e aquela dança hormonal maluca, diversas decisões para tomar, porque você já ali meio que adolescente, entrando na juventude, tem que decidir o que você vai fazer a tua vida inteira. Pensa, gente, já falei e repito, eu acho um crime ter que tão novo a gente escolher o que vai fazer pelo resto da vida e depois se culpar lá na frente de, poxa, acho que eu escolhi errado. Mesmo sendo algo que eu achei que seria definitivo, não é. Então eu tô passando por tudo isso, todo o contexto familiar, já não tenho uma personalidade assim muito fácil, já nasci assim ali meio colérica, sabe?
Vocês acham mesmo que em sã consciência, neste período, nesta fase, eu saberia lidar com esse mix todo? Com esse mix de acontecimentos? E nem tô falando que são os piores acontecimentos, mas eu era uma jovem, uma adolescente, sem visão de mundo, sem estar com os pensamentos, com a confiança, com a autoestima, com o amor próprio, tudo formado. Tá ali a informação, essa ebulição toda. Óbvio que não. Óbvio que alguns adolescentes vão se revoltar, outros vão interiorizar, outros vão transparecer de um outro jeito, outros vão segurar e explodir mais lá na fase mais adulta. O fato é que não estava rolando. E sabe aonde que eu via que esses probleminhas estavam meio que refletindo todos esses acontecimentos, tudo que eu estava passando ali na minha vida? Nas minhas relações. Todas elas. Todas. A familiar nem se fala, que daria um episódio aqui só falando sobre, assim, desafios que eu tive nas minhas relações familiares. De amizades, muitas. Desde me envolver com amizades que só me sugavam, até amizades que, sei lá, que me deixavam de canto, que me deixavam de lado, até amigos que eu fiz muito mal. Mas as amorosas, ai, as relações amorosas, meu Deus do céu, ali eu via refletido, e ali foi onde eu experienciei, meu Deus, eu experimentei, tá? Mas não era essa palavra aqui. Mas foi onde eu comecei a experimentar gatilhos, abusos, descontar sentimentos, espelhar relações familiares ali dentro. E eu sentia que eu comecei a namorar muito nova. E esse, pra mim, é das piores cagadas que eu fiz na minha vida, foi ter me permitido me relacionar tão cedo. Eu deveria ter curtido mais a minha adolescência, enfim. Mas foi nas relações amorosas, que começaram muito cedo, quando eu tinha apenas 15 anos, eu já estava num namoro seríssimo, que durou anos, assim. Foi nessas relações que eu comecei a perceber problemas. Foram nas relações, e é geralmente onde a gente começa a perceber que alguma coisa não tá legal, que eu tava projetando alguns sentimentos, que eu tava esperando alguns reconhecimentos. E aí eu entrei numa sequência de relação boa e relação ruim. Então eu tinha uma relação muito boa. Essa relação era boa, o cara fazia tudo por mim, era muito legal, nanana. Eu meio que não dava o devido valor, pulava pra uma relação péssima. Aí nessa relação aqui, puto, o cara é um abusador, foi o cara que me bateu. Nossa, foi muito traumático, assim, terrível, tenebroso. Aí saí dele, fui pra uma relação ok, dentro das linhas. Não, aí não deu certo, fui pra uma relação, puto, o cara me traía pra caramba, e eu amei essa pessoa, e eu sofri, depois descobri uma gaiarada em cima da minha cabeça. Então, é como se eu não sei, uma parte de mim acreditava, quando eu tava com uma pessoa boa, que eu não era boa o suficiente para merecer aquele amor, e eu ficava sempre, parece que, buscando as relações mais difíceis, conturbadas, onde fosse difícil eu encontrar o amor, onde fosse difícil achar que eu merecesse ser cuidada, então eu me permiti alguns abusos. Via uma necessidade de uma figura masculina, então eu tava sempre dentro de um relacionamento, sempre. Gente, eu terminava um relacionamento com a mão no outro, era tipo assim, ó, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí eu comecei, falei, cara, tipo, você passa uma, aí você passa duas, aí melhora em uma, toma na cabeça no outro, aí melhora na próxima, toma na cabeça com o outro. E vai criando marcas, e vai te machucando, e vai te afastando dos outros, te afastando de você. E aí eu comecei, obviamente, a ligar o sinalzinho de alerta. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa aí que
não pode ser assim as relações, e começou a me incomodar. Falei, cara, não aguento mais viver nessa sofrência, porque assim, um relacionamento eu termino, porque daí o cara é muito bonzinho, aí no outro o cara termina comigo e eu sofro. E eu vou falar pra vocês, gente, eu entro numa sofrência que eu sofro à la Maria do Bairro, novela mexicana, aquela sofrência com gosto. E aí foi quando eu tava num desses relacionamentos entre bom e ruim, num que eu tava péssimo, horrível, nos meus 20 e poucos anos, totalmente perdida e tal, que eu falei, cara, eu vou buscar essa tal dessa terapia, porque eu já ouvi aqui, né, um amigo meu falando também que ele tava num relacionamento bosta e fez essa tal da terapia, e eu quero entender melhor os homens. Ai, tão iludidinha, gente, fazendo terapia pra entender os outros. Ai, olha só, gente, fazer terapia pra entender... Ai, tadinha, inocente. E aí começou a saga. Vou achar um terapeuta. O tal do terapeuta. Gente, assim, a informação era muito escassa. Vocês não estão entendendo de que época estou falando. Era assim, eu morava, pra ajudar, eu morava numa cidade pequena. Todo mundo se conhecia. Então, assim, a psicóloga, é a mãe da minha amiga. Aí é a mãe de uma conhecida. E esse psicólogo aqui, ele trata a minha tia. Ele já trata o meu primo. Aí esse amigo meu, que nas conversas eu falei, cara, eu não tô muito legal, eu tô cansada de entrar toda a relação falida, eu acho que o problema sou eu, mas eu acho que eu não tô entendendo os homens. Eu não queria fazer a mesma que a dele. Foi a primeira coisa que eu falei, eu não quero, porque às vezes eu vou falar alguma coisa ali também de amizade, e aí tem ele. Pode ser que não seja um problema pra você. Pra mim era, tá? Pode ser que não seja, pra mim era. E aí, beleza, eu recebi algumas indicações, tipo, de uma pessoa mais distante, assim, tipo assim, um amigo, de um amigo meu que fazia com fulano e gostava e tal, me indicou. E eu lembro que eu fiz algumas consultas com 2 pessoas. A primeira que eu fiz, eu cheguei meio sem saber o que era terapia. Eu sabia que era um momento que, sei lá, aí tinha gente que falava, você vai chegar lá na terapia e você vai só falar e a pessoa não fala nada. Né, que era uma linha de tratamento. Aí, tipo, não, a outra você vai falar, ela vai responder, ela vai te dar. Então era tudo informações meio soltas. Aí eu lembro que a primeira eu não curti a linha de tratamento dela, assim, era... Não sei, ela vinha com os desenhos, os negócios, assim, umas representações, eu não gostei, assim, não curti a linha, fiz, eu lembro que uns 2, 3 meses, falei... Não sei, não tô sentindo... Não deu aquele match, porque tem que rolar, sabe? E depois na outra, eu não parei. Eu falei, não, vou dar... Porque eu gostei, assim, não era totalmente ruim. É que eu não tava sentindo que tava rolando. Mas eu tava gostando de ter alguém pra falar, de ter de poder falar de mim naquele momento e tal. Porque foi uma coisa que eu sempre senti ao longo da minha vida, que eu não tinha quem me escutasse. Talvez por isso, hoje eu, inclusive, eu falo tanto aqui com vocês. Talvez não. Traz muito disso. E daí eu lembro que a segunda, eu não sei explicar pra vocês, mas eu não tinha muita segurança pra falar algumas coisas. E aí eu ficava pensando, putz, mas se eu tô pagando a terapia pra falar algumas coisas, pra botar pra fora, mas tudo assim, limitado, então pra quê? Porque pra mim o profissional é aquela pessoa que, cara, ela não vai te julgar, ela vai te receber, sabe, sem julgamentos. E eu não me sentia segura. E aí eu falei, quer saber? Terapia não é pra mim. Desisto, não é pra mim e tal. E eu abandonei, confesso pra vocês. 20 e poucos anos ali eu abandonei. E inclusive, quando no começo do ano, quando a Raioel me procurou, que eu li a proposta deles, eu não conhecia, porque eles vieram pro Brasil com tudo no começo do ano, eu pensei, falei, cara... Como que não tinha isso na minha época? Quando eu li a proposta mesmo, pensando nessas pessoas que têm essa barreira de até querer fazer, mas como que eu vou achar, como que eu vou chegar num profissional, como eu vou me sentir bem com esse profissional. Quando eu li a proposta, que a proposta basicamente deles é, vamos usar tudo que a tecnologia tem ao nosso favor. Usar algoritmo, usar a tecnologia até para essa parte do bem-estar. Inclusive nessa relação paciente-terapeuta.
E aí, qual que é a ideia deles? Você entra no aplicativo, aí tem um questionário com várias perguntas sobre você. Você baixou o aplicativo, preencheu o formulário. Através de um algoritmo, e aí entra a tecnologia ajudando a gente pra caramba, ele vai listar eles têm hoje mais de 800 profissionais licenciados na base. Então ele vai listar naqueles ali os que mais estão de acordo com você, na tua linha, no processo que você tem passado, para você falar com esses profissionais. Ou seja, com mais de 800 licenciados, tu vai encontrar um para chamar de seu. Eu encontrei numa cidade pequenininha assim, né, querido? Tu vai encontrar também. Mas, autoconhecimento, mesmo eu tendo desistido, pensado, terapia não é pra mim, o autoconhecimento, ele cobra decisões. E por isso que eu falo, você quer o processo de autoconhecimento, vem muita gente assim na consultoria, eu quero esse processo de autoconhecimento, eu também quero me conhecer melhor. Autoconhecimento cobra decisões, e muitas decisões que talvez você não queira tomar, mas vai precisar. E você pode tentar fugir, meu filho, mas uma hora a conta chega. E ali quando foi nos meus 32, 33 anos, o auge da crise dos 30, que já falamos aqui em outros episódios, bem no auge, eu maluquinha da cabeça, assim, eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para saúde, olhei para o trabalho, olhei para relacionamento, eu falei, nossa, que gostoso, tá tudo ruindo. Adorei! Gente, se vocês ouvirem um ronquinho aqui embaixo, aqui, ó, bem bonitinha, tá aqui, ó, deitadinha, tá participando do podcast. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui embaixo. Senhora Luli, minha filha. E aí, falei, que fofo, minha vida tá toda ruindo. Adoro, com 30 anos eu achei que minha vida ia estar solucionada, sem problemas, e ela tá aqui, despedaçando, vindo abaixo. E aí você, como eu disse, o autoconhecimento ele cobra decisões. Eu comecei a pensar, poxa, que coisa, né? Não é que tem batalha que eu não vou vencer sozinha, que por mais que eu seja Xena Guerreira, Power Ranger rosa lá da minha infância, tem coisa que eu não vou vencer sozinha, e principalmente quando se pensa em batalha aqui, ó, da nossa cabecinha, da mente. Essa, meu amor, tu esquece. Esquece. Não, lida você mesmo, aprenda a lidar, Aprende como? Sozinha. Se fosse sozinha, tu tava conseguindo lidar até hoje, né, minha santa? Tem hora que a gente precisa de ajuda. Tem hora que a gente precisa vencer alguns traumas, entender nossa personalidade. E é uma peleja. É dureza. É dureza você começar a se dar conta que são batalhas. Dificuldade. Não é fácil. Olhar para os seus traumas, olhar para quem você é, o que a vida fez de você, como você chegou ali até os seus 30 e poucos anos. E eu lembro, nessa época que eu já estava querendo voltar a dar uma nova chance para terapia, eu tinha o meu treinador de CrossFit, e eu pensava assim, eu falava, cara, quando eu comecei a treinar CrossFit, eu comecei ali com a turma e tudo mais, e quando eu quis começar a competir, ou seja, quando eu quis começar a melhorar, quando eu quis começar a performar, qual que é a primeira coisa que eu fiz? Fui procurar meu mestre Yoda. Fui procurar um mestre, alguém que sabe mais do que eu, alguém que vai entender meus objetivos e que vai me guiar por esse caminho. Inclusive eu falo, que esse podcast vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo. E fui procurar o meu mentor e eu pensava, cara, se pra eu performar bem, se pro meu corpo performar bem, pra eu participar de competições, eu fui atrás de um treinador para deixar o caminho mais fácil, a mesma coisa vai ser com o processo de autoconhecimento. Vou atrás de alguém para ser meu mestre dos magos, para ser a pessoa que vai me conduzir nessa jornada. Só que é diferente, olha como a nossa cabeça muda com a maturidade. Diferente de antigamente que eu falei, eu quero entender os homens, eu quero entender as pessoas, os meus familiares, dessa vez eu mudei minha lente. Falei, cara, eu vou pra terapia pra tentar tratar traumas, situações que eu não lidei bem lá no passado, mas, diferentemente das anteriores, eu vou buscar me entender. A Andréia, o que eu fiz das experiências que eu passei?
como eu lido, como eu vou lidar, como eu respondo, como eu reajo, como eu sinto, como eu penso. E aí a ideia de terapia, meu bem, veio forte. Eu falei, bom, eu tenho um treinador específico para melhorar meu corpo, eu quero um treinador para a minha mente. E aí, quando eu tô falando disso, eu já estou falando de 2017, 18, eu já estou falando do momento onde a internet tá rolando, redes sociais, já tem profissional criando conteúdo, não tanto quanto se criou no período pandemia e pós-pandemia, mas eu já conseguia ver o jeito de alguns profissionais falarem, algumas abordagens que ele tinha, entender dentro da terapia diversas linhas de tratamento, profissionais, enfim. Já era mais fácil de quando tudo era mato, lá em 2006, 2007. Mas mesmo assim, eu confesso que eu ainda, eu não entendia, eu demorei um pouquinho até esse tempo de achar um profissional que eu confiasse, que não fosse indicação, que já não tivesse terapeutizando amigo meu, parente meu. E que eu me sentisse bem com ele, que eu confiasse, que eu admirasse. E olhando para hoje, quando eu vejo, por exemplo, o aplicativo da Hywell, que faz esse link quase que automático, juntando com internet, com redes sociais, eu fico realmente impactada como a tecnologia ela pode ajudar a gente nas mais diversas áreas. Gente, vocês não estariam me escutando se não fosse isso, se não fosse tecnologia usada a esse favor. Inclusive, para encontrar... olha que bizarro. Você tem um aplicativo hoje, que você coloca seus dados, responde algumas perguntas, que te linka num profissional, que tem mais a ver com você, sem você ter que ficar caçando, buscando, indo, tentando, conversando, para te ajudar, para facilitar no processo de se conhecer melhor. E aí, quando eu finalmente encontrei o meu, para chamar de meu, que tá um bom tempinho comigo, ai, como tanta coisa fez sentido. Como tanta coisa fez sentido na minha vida. E não só de entender quem eu sou, quem eu me tornei, pelo que eu passei, mas envolve muito a terapia, o processo da terapia, o fato de você se aceitar. O fato de você se perdoar porque você tomou decisões quando você não tinha muito para onde sair. Que você lidou com alguns problemas, que você resolveu alguns problemas, foi da pior forma, mas talvez era a forma que você enxergava naquele momento. E você vai nessa de se aceitar, de se perdoar, mas principalmente a terapia ela envolve muito essa questão da gente se relacionar melhor. E não é só com o outro, mas é com a gente mesmo. E é como a Luana Piovani falou daquela vez, não é para ser legal, não é para ser divertido. Na verdade é um momento que você é confrontado, é um momento que você reabre feridas, é um momento que você traz para uma pessoa todas as suas vulnerabilidades e ela vai tentar achar uma saída ali junto com você. E ela vai te ajudar a tratar, ela vai te ajudar a te perdoar, a iluminar esse teu caminho, sabe? Porque essa Andréia que tá aqui, Andréia, você tem tanta sabedoria e tal. Mas é fruto de muita tomação na tarraqueta. Eu nunca deixo de frisar isso. Que a Andréia que tá aqui trazendo pra vocês é fruto de muito perrengue, é muita merda que eu já passei e como eu fui lidando com elas, mas é fruto de muita terapia, porque foi na terapia que eu fui entendendo o quanto tudo aquilo que eu estava passando, como eu passei por aquilo, como eu entendi, como eu enxerguei, faz eu ser a pessoa que eu sou hoje. E estar aberto, porque eu falo, não adianta terapia se você não tá aberto, se você não quer o tratamento, se você tá fazendo por fazer. Eu tô fazendo terapia porque me falaram que é bom. Não, você tem que sentir a necessidade de você estar aberto, de acreditar que pode ter uma vida melhor, independente da tua história, de onde você veio, e que existem estes profissionais que podem te ajudar nessa condução. Eu sou assim uma defensora,
eterna propagadora da palavra da terapia. As pessoas precisam, inclusive, às vezes, fazer terapia para lidar com gente que precisava fazer terapia. Se mais pessoas estivessem terapeutizadas, eu acho que menos BOs a gente ia estar vendo por aí, sabe? Inclusive, não posso deixar, como eu disse para vocês, eu convidei a Rael para estar aqui comigo hoje. Ela é apoiadorazíssima do pod, das redes sociais. Se você já tentou, se você tá querendo, se você pensou, tipo assim, Andréia, faz tempo que eu tô cogitando, eu quero buscar a terapia, eu quero achar um terapeuta, eu tentei e não deu certo, tenta de novo. Eu vou deixar aqui na nossa descrição o link do aplicativo. Você clica nesse link, vai dar direto no aplicativo, você baixa ele. Baixa ele, responde lá as perguntinhas, veja as tuas opções. E para dar, inclusive, um impulso a mais assim, eu vou deixar um cupom que dá 20% de desconto na tua primeira contratação. Para ser talvez aquele pontapé que você precisa para realmente aceitar que um profissional pode te ajudar a se conhecer melhor, a se aceitar melhor, a receber melhor o amor, as relações que estão ao teu redor, para você chegar num nível de estar completamente bem com você mesmo. E aí, como diz o título desse episódio, terapia é coisa de doido? É coisa de doido sim, terapia é coisa de doido. Mas é gente doida para se conhecer melhor, é gente doida para ter uma vida melhor, para viver melhor e para se relacionar melhor. Espero que tenha te ajudado. Um beijo, até a próxima.